Eu vou dar início aqui. Primeiramente, queria dar as boas-vindas a todo mundo que está presente aqui. Por questões de conformidade, inicio esse webinar informando que o evento está sendo gravado e o conteúdo será compartilhado nas redes sociais da SAMP Brasil. Peço àqueles que não estiverem confortáveis, se desconectem agora, por favor. Boas-vindas a todo mundo aqui presente. Meu nome é Diego Franco da Silva, eu atuo no time técnico da SAMP Brasil. A SAMP é uma organização internacional criada para o fomento de processos de engenharia e materiais avançados. Com sede nos Estados Unidos, atuamos em diversas regiões do mundo, através de 40 capítulos, ou chapters, capturando, produzindo, compartilhando conhecimentos sobre diversas tecnologias. A SAMP Brasil promove há anos o Congresso Internacional de Compostos e o Desafio Acadêmico com a proposta de disseminar informação qualificada sobre a nossa proposta para a indústria e vida acadêmica. Este é o nosso segundo evento online da iniciativa Por que Compostos. Temos o prazer de receber aqui representantes das empresas Cogumelo, ENMAC e Owens Corning. O evento terá duração entre 60 e 75 minutos, no qual eu serei o mediador e teremos como foco principal os perfis pultrodados de fibra de vidro no mercado de óleo e gás. No final, a gente vai abrir espaço para perguntas feitas através do chat Google Meet, que estará disponível a todo momento, então vocês fiquem à vontade. Bom, primeiramente, esse é o nosso segundo webinar de Por que Compostos, então eu vou esclarecer mais rapidamente como que por que surgiu essa iniciativa. Essa iniciativa surgiu da SAMP justamente para preencher uma grande lacuna que a gente vislumbra no mercado brasileiro dos materiais compostos, que é a lacuna entre a universidade, os centros de pesquisas, e a produção e operação, as empresas, as fábricas propriamente dita. Então, a gente vê que é uma grande carência que a sociedade tem nesse meio, então a SAMP entra para tentar diminuir esse gap, fazendo o link entre essas duas grandes partes do nosso mercado, a universidade e as empresas. O nosso primeiro webinar foi sobre compósitos aeronáuticos, tunings aeronáuticos, que julgamos ser um tema interessante, um mercado interessante, pois foi o berço dos materiais compostos do Brasil, e a gente pôde abstrair muito conhecimento por vindo desse último webinar, e neste webinar a gente tem o prazer de atacar um dos setores que cresceu mais fortemente nos últimos anos no mercado brasileiro, que é o setor de óleo e gás. Então, rapidamente explicando a estrutura do webinar, eu vou ser o mediador. Então, eu queria dar as boas-vindas ao pessoal que aceitou o nosso convite, que foi o Diogo, da Cogumelo, o Elton, da Owens, e o Rodrigo, da ENMAC. E eu vou ser o mediador durante esse nosso webinar, e eu queria deixar claro aí para os nossos participantes, para vocês ficarem à vontade aí, para qualquer momento intervir, responder uma outra pergunta que eu faço para uma outra pessoa, ou colocar uma dúvida, enfim, fiquem à vontade, e que o objetivo desse webinar é que ele seja o mais rico possível para todos nós. Então, eu peço que, em mais ou menos 3 a 4 minutos, vocês se apresentem, colocando a sua formação, falando um pouco da empresa, qual a sua função na empresa, experiência no mundo dos compostos e no mercado de óleo e gás. Então, Diogo, seja bem-vindo aí, cara. Muito obrigado por aceitar o convite da SAMP. Oi, Diego, eu que agradeço o convite. Muito obrigado por dar essa oportunidade para poder falar um pouco da experiência e divulgar mais o material composto. Bom, eu sou engenheiro químico, eu me formei pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu trabalho na Cogumelo desde 2015. Antes de entrar aqui na indústria, eu trabalhava com iniciação científica, eu estava indo pelo caminho acadêmico, e eu vi que tinha um gap muito grande entre o que a gente aprendia e o que realmente se usava. Eu tinha contato com as pessoas da indústria e eu trabalhei num laboratório de escoamento de fluidos da Petrobras. Eu era bolsista e eu comecei a ter contato com material compósito lá. Mas em 2015 eu tive a oportunidade de vir para a indústria. Eu entrei como estagiário na Cogumelo e comecei a aprender um pouco mais sobre a aplicação do material compósito do pultrudado em si. E hoje eu sou supervisor técnico administrativo aqui do comercial, então eu faço a ponte entre o cliente e a parte técnica. Existe um gap muito grande também, além de conhecimento, falta de conhecimento dos clientes,
falta também um pouco do time comercial com os profissionais. Então, nós temos que ser capazes de entender o que o cliente precisa e passar para a nossa linha de produção. Então, hoje eu sou o supervisor que faço esse link entre a produção e o cliente. E a Cogumelo foi uma das pioneiras em materiais em fibra de vidro aqui no Brasil e também foi a pioneira com material fenólico, que é bastante utilizado hoje em plataforma. E nós temos hoje diversos produtos, a gente tem mercados diversos, óleo e gás, estação de tratamento, e a Cogumelo é mais conhecida pelas escadas em fibra de vidro. Então, aquelas escadas de subimposta, Light, Vivo, Telefônica. Então, quando alguém fala hoje o nome Cogumelo, ela é mais conhecida no mundo normal, os clientes conhecem pelas escadas, mas nós atuamos forte também no mercado de óleo e gás. Não é isso? Bom, legal, Diogo, tenho certeza que vai agregar bastante aí. Elton, seja bem-vindo ao nosso webinar, obrigado por aceitar o convite da SAMP, por favor. Boa tarde, pessoal. É um prazer compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento nosso sobre compostos. Então, eu sou engenheiro químico de formação, me formei na Federal de São Carlos, estou finalizando um mestrado também na Federal de São Carlos, só que agora em engenharia de materiais, com foco bem forte, né, com foco em compostos mesmo, né? Eu estou na Owens Corning há quase 14 anos, dos quais 8 em engenharia de produto, né, fazendo desenvolvimento de produtos, né, apoiando os clientes nos seus processos do ponto de vista de matéria-prima, né, também nos processos de pultrusão e também nos processos de fibra picada, né, nos termoplásticos, tá? Ok? A Owens Corning é a empresa que inventou a fibra de vidro há mais de 70 anos atrás, né? Foi uma união entre as companhias Owens Illinois e Corning Glass, e as duas companhias estavam pesquisando a fibra de vidro e fizeram a união, surgiu a Owens Corning. A Owens Corning fez o grande volume de vendas, infelizmente, na Segunda Guerra, né, quando a demanda fica muito alta, então foram feitos muitos aviões, partes de avião, é claro, né, e partes de navios em composto, né, e daí para frente só cresceu. Hoje nós temos unidades no mundo inteiro, nós temos 3 centros de pesquisa, um nos Estados Unidos, um na Europa e um na China, que tem o objetivo de fazer o desenvolvimento de novas formulações de vidro, né, que tenham melhores propriedades, de novas formulações de recobrimentos químicos que também tragam melhores propriedades para os compostos, né. Temos também um laboratório e uma equipe, mais do que isso, focada em simulação, que conhece muito bem todos os detalhes de propriedade de composto, tem um banco de dados muito grande que também ajuda e faz o apoio para os clientes durante o projeto, né? A gente vai conversar um pouquinho disso, mas nossa equipe também consegue apoiar fortemente isso, né? E estamos aqui, né, sempre com o foco de melhorar nossos produtos e processos para fortalecer a cadeia produtiva como um todo, né? Obrigado. Legal, obrigado, Elton. Acho que a gente ter um representante do inventor da fibra de vidro aqui, não precisa falar mais muita coisa, né? Rodrigo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite da SAMP aí, por favor. Eu que agradeço, boa tarde a todos aí, agradeço o convite, é um prazer participar com vocês aí. Bom, eu trabalho na IMAC já há 17 anos, sou engenheiro mecânico, né, na verdade, e desde o início da minha carreira, há muito tempo, na verdade, trabalhei em metalúrgica, né, eu vim desse ramo. Nós somos um grupo aqui, temos 2 empresas, a Polioduto e a IMAC. A Polioduto é uma metalúrgica e a IMAC que trabalha com compósitos, né? Em 2003 que a Polioduto comprou a IMAC. Então, de certa forma, primeiramente, eu fui obrigado a entrar nesse mundo, né, a aprender sobre esse assunto, que era, obviamente, muito novo para mim, né?
E é um assunto que, para nós que vivemos, a gente sabe como funciona. Ele te suga, né? E você vai se apaixonando por ele, querendo aprender cada vez mais, e nunca tá bom, porque, assim, eu tenho 17 anos aqui, todo dia eu leio um artigo novo, assim, as pessoas que vêm trabalhar conosco, as pessoas novas trazem muitos conhecimentos, e eu acho que aí que está a motivação de trabalhar nesse setor, né? É um aprendizado constante mesmo, né? Muitas descobertas, muitas coisas que você não encontra em livros, né? Então, a verdade é que, assim, eu entrei para o mundo do compósito no chão de fábrica mesmo. Hoje, minha posição no grupo é diretor de produção, né? Onde eu sou responsável tanto por produção como por engenharia, né? Tanto da Polioduto, que é a metalúrgica, quanto da IMAC, né? Participei de diversos projetos lá já na Petrobras, embarquei algumas vezes, fizemos alguns projetos em plataformas, né? E é isso aí, espero poder contribuir para esse webinar aí. Obrigado, Rodrigo. A gente vê que tem bastante experiência prática aí, e eu costumo dizer a mesma coisa sobre os compósitos. Quanto mais a gente sabe, parece que menos a gente sabe, você fica mais assustado. Fala, caraca, eu tô perdido. Bom, Assustado obrigado. É verdade. Muito obrigado aí a todos pela apresentação. Acho que vai ser um webinar riquíssimo. Então, antes de iniciar a nossa rodada, vamos dizer, dinâmica, eu vou espelhar um pequeno slide aqui, só para ilustrar o que é a pultrusão. Vocês estão conseguindo ver? Sim, sim. Tranquilo. Estou vendo. Então, só para passar rapidamente a definição, que pode termos pessoas aqui que não sabem o que é. Então, pultrusão nada mais é do que um processo de fabricação de compósitos, onde você obtém perfis maciços, ocos, de diversas formas, em L, em U, e o interessante dele é que ele é um processo contínuo, e o nome dele vem do inglês, do pull, né, de puxar. E então você tem um processo de fibras que é puxado e impregnado dentro de um banho de resina. Basicamente, depois você tem um molde onde ele é aquecido devido ao sistema de resina utilizado, né, obedecendo as curvas relógicas da resina, um tracionamento e, por fim, o corte. E então você tem a fibra misturado com a resina e você tem o compósito pultrudado. Basicamente isso. Aqui eu tenho algumas imagens que eu coloquei só para ilustrar, né, de perfis pultrudados, as explicações aqui no mercado de óleo e gás, mas eu deixo para o nosso bate-papo, vocês vão entender muito mais, vão conhecer muito mais, porque eu sou um mero leigo no assunto e estamos aqui com bastantes especialistas. Então, vamos lá. Eu dividi esse webinar em 5 principais pontos que eu queria discutir com vocês, que seria o projeto, seleção de materiais, processo de fabricação, né, a pultrusão em si, as validações e testes que a gente tem que fazer para validar os produtos e futuras e novas e futuras aplicações dos pultrudados. Então, Elton, eu queria perguntar para você primeiro, o que a gente se espera de um material pultrudado e quais são as principais aplicações no mercado de óleo e gás hoje desses compósitos? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que nós temos que esperar quando a gente fala num compósito, né? Antes até de falar do pultrudado, a gente tem que lembrar que o compósito oferece resistências diferentes em diferentes direções, né? Ele é o famoso material anisotrópico, né? Ortotrópico, né? Então, já olhando um pouco mais para o pultrudado, o que a gente deve esperar? O pultrudado é um composto feito com um reforço, né? Normalmente, porque é mais barato, uma fibra de vidro, nada impede de ser uma fibra de carbono ou outras fibras, né? Mais a resina. É importante lembrar que as fibras são contínuas do pultrudado. Então, o primeiro reforço que vem da fibra, né, vem das fibras contínuas. Então, o principal esforço, a principal fortaleza do pultrudado, ela está ao longo dele, né, ao longo da direção que ele é produzido, vamos pensar assim, né? É claro que, não sei se deu para destacar na foto sua aí,
no pultro dado também, né, vão mantas, né? E a manta é um reforço que traz, que ele é isotrópico, né? Que ele traz reforço em todas as direções. Porém, é um reforço que não é tão forte, vamos dizer assim, quanto um fio que é contínuo, né? Então, quando a gente olha para o pultro dado, temos que esperar que ele tenha, ao longo dele, uma excelente resistência à tração, e uma excelente resistência à compressão, né? E, por conta disso, também à flexão, né? Ao longo dele. É claro que tem resistência na transversal também, trazida pela manta e pela própria interação fibra-resina, quando a gente olha os recobrimentos químicos que existem nas fibras, para justamente fazer essa pontezinha, essa ligação fibra-resina. Então, é basicamente isso. Podemos fazer tudo aquilo que a gente quiser. Eu não gostaria nem de falar, não, dá para fazer isso ou aquilo, porque é um mundo que é muito aberto, né? Que o Rodrigo falou, a gente está aprendendo todo dia, em cada momento você vê alguém com uma ideia e uma novidade para fazer em pultrusão, por exemplo, ou em qualquer outro tipo de processo produtivo de compósito, né? Então, o que eu gostaria de deixar como recado, assim, dá para fazer qualquer coisa, né? Com um pultro dado, desde que o material a ser feito tenha um requerimento de resistência à tração importante, compressão e flexão. Quando a gente olha uma coisa desse tipo, pô, é o cara que tem potencial para fazer um compósito pultro dado, né? E aí a gente tem que lembrar, né, que o compósito vai ser mais leve, vai ter ótima resistência química, intempérie, né, etc e tal, né? Então aí a gente, só para dar um exemplo, já para finalizar aí, o speech aí no curto prazo de tempo aí, só para dar um exemplo, quando a gente olha para os materiais que são usados na indústria de óleo e gás, né, a gente olha na plataforma de petróleo, corrimãos de escada, né, aí o próprio gradil, né, que vai na plataforma, suportes para equipamentos, para tanques, etc e tal. Acho que ele travou. Voltou. Travou. Só okay? O final travou, Elton. Então, deixa eu voltar um pouquinho, então. Então, quando a gente olha para uma plataforma de petróleo, né, que você mostrou os exemplos aí, ou uma estação de tratamento de água e esgoto, né, fica muito claro que o pultro dado, né, em compósito, vai trazer resistência química, resistência à intempérie, e vai ser usado, né, numa grade, por exemplo, que requer resistência à flexão, né, numa escada, num corrimão, né, num guarda-corpo, e daí por diante, né, num suporte para equipamentos e coisas do tipo, né, e daí por diante. Aí o mundo está aberto, né, não dá para limitar, não. Legal, Elton. O Diogo, vocês aqui da Cogumelo, que estão bastante acostumados a fazer esses tipos de perfis e plataformas que o Elton bem comentou, as escadas, né, é um dos principais produtos de vocês aí. Quando vocês vão fazer essa fabricação, como é que vocês realizam os cálculos nessa etapa, né, de projeto de vocês? Tá. Inicialmente, quando um cliente vem até a gente procurando ele tem alguma necessidade, ele está procurando uma solução para o problema. A primeira coisa é avaliar qual é a intenção, a necessidade dele. Então, ele pode vir com a necessidade de uma pequena plataforma, de uma grande plataforma, de uma escada, de uma grade. Então, o material compósito, as propriedades dos materiais compósitos, elas, apesar de ser algo bem novo, vamos dizer que se comparado com o aço, a gente tem aço há milhares de anos, o compósito já tem, sei lá, uns 30, 40 anos, ele já é teoricamente difundido. Então, nós analisamos qual é a necessidade dele, quais os perfis nós temos aqui de linha. Então, como o Elton falou, a flexão, a gente analisa se ele quer uma plataforma, qual é a carga que essa plataforma tem que atingir. Muitas vezes é apenas para trânsito de pessoas, mas existem casos em que equipamentos grandes, plataforma, é bem comum, a gente tem experiência de que a plataforma
é apenas uma grade para passar pessoas, mas de repente eles passam por uma tubulação muito grande. Então, o primeiro é saber qual é a necessidade, qual é o esforço a que vai ser submetido o material. Então, pode ser uma grade de piso, o vento não vai influenciar muito, mas se for uma torre de, sei lá, uns 20 metros que vai ficar, que nós já fizemos isso, tem que ser analisado todos os parâmetros, seja de flexão, de carga, qual é a utilização, como é que ele vai estar lá no local. Às vezes, a gente não pode pensar só nas propriedades, e sim na maneira como o usuário vai utilizar o material. Isso é muito importante. Okay? Bacana, bacana. Rodrigo, vocês também, bastante acostumados a fazer isso, eu queria que você falasse os principais desafios técnicos e operacionais, levando um pouco também em consideração do processo, mas não falando em si dele ainda, que vocês têm no projeto para atingir os requisitos que são necessários. E uma outra pergunta, é bem claro nesse setor de vocês quais são os requisitos? O Diogo comentou um pouco que o cliente passa a necessidade, mas assim, é bem claro quais são os requisitos? Você poderia tentar desenvolver utilizando um novo projeto, um novo matéria-prima? Bom, complementando até aí, né, quando nós recebemos os requisitos dos clientes, primeiro se faz por resistência dos materiais básica, aí você tem que decompor todas as forças e carregamentos numa estrutura. Imagina uma estrutura formada por vigas, né, grades de piso, etc. E aí nós usamos uma metodologia de cálculo, né, para chegar aos tamanhos das vigas, a espessura de alma, tamanho de mesa, contraventamentos, né, tem vários requisitos aí, às vezes, eventualmente, cargas de vento, dependendo da área de exposição dessa plataforma, eventualmente, vibração, no caso de pipe rack para tubulações, né, que aí eu já temos um problema a mais aí de fadiga, algo cíclico, né, que nós precisamos trabalhar. Então, esses primeiros dados mecânicos, eles são interpretados, uma árvore de carregamento é montada, e aí nós fazemos todo o detalhamento do projeto e validação, né. Em relação a requisitos técnicos, como você perguntou, depende do cliente, na verdade, né, por ser um mercado onde, normalmente, quem está especificando tem pouco conhecimento do compósito, né, ele pode cometer o erro de colocar diversos requisitos, mesmo que não aplicáveis, para um outro dado, propriamente dito. Então, por exemplo, nós tivemos casos onde nós precisávamos atender requisitos de queima vertical de cabos elétricos, que não tem nada a ver com a estrutura. E aí, então, vem todo aquele requisito e você precisa desenvolver um perfil que atenda aos requisitos mecânicos, que, como o Elton falou no início, os requisitos mecânicos, eles realmente são elevadíssimos. Você tem que só tomar cuidado com a orientação, com o sentido, né? CLW ou CW. Só que no pultrudado, para atender os requisitos, passa a ser um complicador quando você precisa aditivar demais a resina. Porque você passa a ter aditivos que nós chamamos de areia, né, cargas minerais, diversos aditivos, para atender aos requisitos que podem comprometer a resistência mecânica. Resistência mecânica, a cura da resina, tem diversos aspectos aí. Então, eu penso que falta um pouco de conhecimento para quem está especificando, né, fazer de uma forma que se possa atender integralmente, né, aquela aplicação. Então, eu acho que existe esse gap aí no mercado, que é justamente os engenheiros não terem essa formação. Nós já até falamos sobre isso, né? Dificilmente você vê o assunto, você visita o assunto compósito numa graduação, e poucos tiveram experiência com isso. Então, você enfrenta também uma certa resistência de quem já é experiente na área. Por exemplo, estou acostumado a projetar pipe rack em aço, o que é comum, A36, tal, aquela coisa toda, relativamente simples. Inclusive, softwares
de elemento finito, eles já vêm com essas características, isso é default, né? Você tem as características dos materiais lá, realmente é muito mais simples. Então, quando você chega com um material novo desse, a gente enfrenta muita resistência, sim. Ao passo que é um material que daria uma versatilidade, uma flexibilidade e uma longevidade para as estruturas muito grande, né? Se você souber lidar, né? Falando de aplicações, é muito comum, nos Estados Unidos, principalmente, né? Pontes não com os vãos muito grandes, mas pontes toda empultrudados, isso é muito comum, né, eles utilizarem. O conceito de, eu diria, serralheria de compósito, nos Estados Unidos é muito comum, onde você tem empresas que vendem um perfil pultrudado e empresas que processam o perfil pultrudado. Então, eu faço algo customizado com os perfis que eu comprei, e aí isso fica muito mais difundido, né? Então, no Brasil, nós temos realmente esse desafio, né? Uma minoria que trabalha com compósito, que sabe das vantagens, né, do pultrudado aí que nós estamos falando, mas tem uma certa dificuldade para colocar no mercado, né? Nós temos hoje, não só óleo e gás, né? Tem diversos mercados onde o pultrudado pode ser aplicado largamente. Legal, Rodrigo. Eu vou pedir para quem não tiver... Pode falar, Diogo. Isso que ele falou é bem mais comum de o cliente não saber. O cara que está do outro lado, é bem comum, um engenheiro novo, ele recebe uma norma porque um professor aprendeu ou alguém falou, ele não sabe interpretar e ele não aceita o que a gente fala. Então, é bem mais comum do que se imagina esse tipo de comportamento. E eu também já vi várias vezes os clientes, os com aço são os mais resistentes, porque ele acha que o aço é igual ao compósito, então ele tenta fazer a mesma coisa, sei lá, vamos dizer que você tem uma estrutura que tem um tubo quadrado de 2 polegadas de aço, ele quer exatamente 2 polegadas de fibra, porque na cabeça dele é a mesma coisa. E é bem comum, os engenheiros mais velhos que não têm tanta experiência são os mais resistentes. E não sei se é por falta de estudo, se é por personalidade, mas isso acontece praticamente diariamente. Só para esse último comentário seu, assim, é bem pertinente, né? E para mim a base está naquilo que o Rodrigo falou. Na universidade, né, durante a formação do engenheiro, pouquíssimas vezes, ou para não dizer quase nada, né, se passa por um assunto compósito, né? Não dá para... Ninguém aprende isso na escola. E aí as pessoas mais velhas têm mais essa dificuldade porque trabalharam a vida inteira com aço, por exemplo, né? E aí é mais fácil para eles pegar o software pronto e tudo bem. E às vezes não é nem, o Diogo usou o termo aí, não aceita, às vezes não é nem não aceitar, né, por desconhecimento, ele não corre o risco, né, acaba mantendo o que já existe, né, isso é muito comum, realmente, né, essa questão do convencimento aí é um trabalho muito árduo, muitas vezes leva anos. Eu trabalhei em alguns projetos básicos aí de plataformas e, nossa, foram anos para conseguir especificar alguma coisa. E outra coisa que é muito comum, as normas, óbvio que nosso acervo da BNT relacionado a compósito, ele é muito pequeno, né, pobre até, eu diria. Então, as normas todas vêm de fora. Muita norma STM, né, muita norma europeia também. Então, precisa de uma interpretação dessa norma, né, para fazer a especificação. Então, acho que tem todas essas questões, a falta de conhecimento, uma norma que você não conhece, então, e aí, quem está especificando tem que pensar, eu tenho que especificar, ele tem que produzir corretamente, e como é que eu faço para validar esse projeto? Quais são os ensaios que eu tenho que fazer? Né? Fazendo uma analogia, quando eu tenho uma estrutura fabricada aqui em aço, que nós fabricamos também, o cliente sabe muito bem se ele tem que ter um inspetor N2 de solda ou de pintura, seja o que for. Ele sabe o que fazer. No compósito, ele muitas vezes não sabe como inspecionar, né? Então, acho que essa também é uma das diferenças aí. Legal. Acho que vocês
tocar em um assunto muito legal, que foi justamente o que eu comentei, né? Esse gap que tem da universidade e da empresa, o Elton colocou bem aí, que a gente às vezes não vê na faculdade, e então a gente está aqui justamente hoje tentando diminuir isso daí, né? Tentando levar conhecimento para diferentes níveis aí da sociedade, do mercado. E, Rodrigo, você falou um negócio legal também, que eu já queria partir para a parte de seleção de materiais, partindo para o Elton, que você falou, a dificuldade de colocar, às vezes, novos compostos ou novos materiais ali num projeto, que às vezes os caras relutam, né? O Diogo falou também disso. Você, Elton, lá na Owens, como um grande fornecedor de matéria-prima, é difícil você ver uma pessoa vindo, putz, eu estou querendo um material novo, estou querendo fazer um negócio diferente, porque a gente sabe que o pultrudado de fibra de vidro, às vezes ele, né, que a gente até comentou, virou um mercado, às vezes, meio prostituído. Tem muito volume de trabalho, é pegar uma fibra, uma resina, passar na impregnação e está pronto. Então, eu queria saber se você, como fornecedor de matéria-prima, tem notado essa vontade de materiais novos, de projetos novos. O pessoal pergunta para você sobre novos materiais. Olha, especificamente perguntar sobre novos materiais, a gente não vê isso com muita frequência, não, né? E é interessante, até pelo próprio gap que tem aí universidade e empresas no quesito composto, né? É interessante notar que os players que estão no mercado não mudam muito, né? Você vê poucos entrantes. É claro que tem um negócio ou outro, né, que de repente tem um boom aí, os pultrudados especificamente, a gente vai ver o rebar, né, o reforço para a construção civil feito em pultrudado ao invés de aço, né? Isso a gente tem visto novas empresas entrando no Brasil, porque isso na Rússia, na Europa, foi muito bem, nos Estados Unidos também é um mercado bem grande, né? E aqui no Brasil ainda está engatinhando, né? Então, a gente vê pessoas que veem a oportunidade, tem essa oportunidade aparecendo no mercado, desde esse exemplo do pultrudado. E aí começa uma empresa nova, mas na média não mudam muito os players que estão nas áreas de compostos, né? Eu só queria aproveitar o gancho seu aí e comentar um pouquinho da questão de especificar matéria-prima, né? É uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, que fazer composto é difícil. Eu considero uma tarefa bem difícil. Quem está no mercado de composto tem que ter conhecimento técnico, e às vezes a gente vê casos que não acontece isso. A gente vê casos de pessoas. As fibras, né, elas são específicas para cada polímero, né? Então, uma fibra que se usa para resina epóxi não pode ser a mesma que se usa para uma resina poliéster, por conta de perder propriedade mesmo, porque a gente tem que sempre lembrar, tem uma interação entre fibra e resina, tanto ao longo dela quanto na transversal, né? E o recobrimento químico é importantíssimo para trazer essa propriedade, né? Então, eu já vi casos, né? Posso contar de um recente, não vou contar o milagre, mas um conto santo, né? De uma empresa que usou um material para epóxi, uma fibra para epóxi, com uma resina em poliéster. E aí, por conta disso, começou a haver problemas no compósito final, né? E pediu para a gente fazer uma avaliação. E a gente, no laboratório, nós temos um laboratório na ONS que faz avaliações mecânicas básicas, né? E a gente viu que a gente perdeu 70% da propriedade prevista. Então, você veja que é importante o olhar técnico, né? Como empresas sérias aí, como a Cogumelo e a IMAC, né? Estarem sempre preocupados com isso, porque isso pode trazer um malefício para os compostos, para o mercado de composto, né? E aí que o Rodrigo comentou, né? Pessoal, para deixar mais barato, vamos deixar isso aqui mais barato, joga areia. E aí a propriedade não é a mesma. Vamos deixar mais barato, não vamos colocar anti-chama. Aí o compósito pega fogo, o compósito não presta, né? O pultrudado não presta, e não é isso. Legal. Diogo, complementar o que o Elton falou, que era exatamente isso daqui. Deixa eu mexer aqui. O que acontece quando você tem material ruim?
Deixa eu pegar uma foto aqui, ver se a gente consegue compartilhar. Eu compartilho na janela. Ali embaixo tem apresentar. Eu tenho que deixar a tela aberta para apresentar. Aqui. E se vocês conseguem identificar o que acontece, tá? Apareceu aí? Apareceu. Olha aqui o que o Helton falou que acontece quando você não faz o material direito. Isso aqui é a fibra, não tem mais nada de matriz ali, nada de resina, não gruda, e acontece isso daí. Temos que tomar muito cuidado nessa parte de seleção de materiais, né? Desculpa eu te interromper antes, e você ia me perguntar alguma coisa. Eu ia te perguntar exatamente como que vocês fazem a seleção do material aí, pegando esse gancho da compatibilidade da fibra resina e quantos tipos de fibras você consegue colocar no mesmo processo de pultrusão, igual o Elton comentou, que não é só fio contínuo, você tem manta, posso colocar um tecido bidirecional também. Como é que é isso daí? Certo, bom, tudo parte basicamente do setor comercial. Hoje nós já temos alguns scripts, vamos dizer assim, que nós sabemos qual é o tipo de resina que é adequado para determinado tipo de ambiente. Então, se o cliente entra em contato com a gente e ele está, sei lá, exposto a maresia, sol, chuva, nós usamos a resina poliéster. Existem casos, como uma estação de tratamento, ou mesmo papel celulose, que nós sabemos que é uma área mais agressiva, por exemplo, o branqueamento. Então, nós usamos uma resina ester-vinílica, e dentre as ester-vinílicas tem aquelas melhores ou maiores. Então, conforme o cliente conhece mais, ele já fala, eu conheço essa resina e eu quero essa. Então, a ester-vinílica, por exemplo, nós temos a resina ester-vinílica comum e a mais top, que é a Deracane 411. Então, tem cliente que fala, eu quero a Deracane 411. No caso das plataformas, já existe, um trabalho bem comercial de você ir no cliente quando tem a necessidade de falar, eu tenho esse produto aqui, você não quer? Ah, mas como é esse produto? Então, você tem que apresentar. A partir do momento que você sabe quem é o cliente, você pode sugerir para ele, falar, olha, eu tenho esse material, eu tenho um pultrudado em resina poliéster e em resina ester-vinílica. As propriedades, na maior parte dos processos, ela já vem. Até hoje eu atendi poucos clientes que ele fala assim, eu quero um pultrudado, mas eu quero que ele tenha isso, isso, isso e isso aqui. Então, nós olhamos o que nós temos atualmente, qual é a composição. Então, vamos dizer que, sei lá, eu tenho um tubo quadrado e esse tubo ele já tem a nossa composição básica aqui. E nós temos a propriedade dele. O cliente fala, eu quero A, o meu é B. Então, nós tentamos fazer aqui, olhar, o que eu faço? Eu coloco mais uma manta, eu coloco mais fio, eu tenho que colocar um tecido, e a partir do momento que eu planejo isso, eu acho que o Rodrigo sabe bem essa questão de você olhar o que eu preciso fazer, depois que eu produzir, eu tenho que testar. Então, eu preciso ter a capacidade de garantir que aquilo que eu planejei, ele é executável e não vai afetar as propriedades e vai atender o cliente final com aquilo que ele pediu. Eu me lembro de poucos clientes que pediram, mas a maioria ele fala assim, olha, preciso do material inteiro. Tá, qual é a sua necessidade? Precisa atender determinada carga? Tem algum parâmetro? Sim ou não? Então, eu apresento para ele o que ele precisa. A maior dificuldade que nós temos hoje em escolher o material é quando o material é importado, por exemplo. A resina fenólica, a gente utiliza a manta, ela é importada. Então, nós temos que tomar muito cuidado com qual é o fornecedor que está trazendo, porque chinês, todo santo dia eu recebo e-mail de chinês oferecendo algum tipo de fibra. Só que nós não podemos fechar as portas. Então, a gente já trouxe material da China, da Índia também, acredito que o Rodrigo também deva conhecer, o Elson deve saber que existe. Então, é bem difícil a gente garantir o material que está vindo e confiar nele. É um processo que leva muito tempo. Então, desde a homologação, eu tenho a necessidade de fazer, eu vou homologar esse cliente, eu vou homologar esse fornecedor, e eu tenho que garantir depois que o material vai estar da maneira como eu espero.
Não sei se eu respondi, se eu fui um pouco prolixo. Não, muito bom. Sim. Muito bom, obrigado. Rodrigo, por favor, você vai falar? Vamos lá. Bom, no dimensionamento, eu vi até que o Rafael já fez uma pergunta ali também, né, sobre critério de falha, né? Normalmente se usa critério de máxima tensão, né? Nós calculamos por teoria das lâminas mesmo, tá? E aí nós desenvolvemos uma metodologia onde a inspeção é feita através de simplesmente nós aplicamos carga num vão determinado, medimos a flecha e já sabemos se o módulo efetivo é correspondente ou não. Inclusive a 15708, na parte 5, tem lá um descritivo sobre esse teste de módulo efetivo. Tem algum ajuste ali para fazer, né, mas a norma já aborda isso. Isso é uma das formas de você garantir que o pultrudado atende integralmente aos requisitos, né. Isso é extremamente importante, porque quando você dimensionou uma estrutura, nós não podemos ter grandes variações, né? Eu usei aquelas propriedades mecânicas para dimensionar a minha estrutura no começo, então eu preciso verificar se isso realmente está acontecendo no processo. A pultrusão é um processo que, se você não tomar cuidado, ela te gera muitos vazios dentro do perfil. Isso no dimensionamento é a morte, né? Por diversos motivos aí, né? Inclusive, dependendo do tipo de reforço que você está usando, se é manta ou tecido. Tá? O uso do tecido na pultrusão, ele pode ser usado tranquilamente, né? Obviamente que dá para usar, mas se você não tiver um bom sistema de pré-forma para guiar esse tecido, para evitar que ele enrugue, que ele dobre, você tem uma desorientação do fio, do 90 graus ali do tecido, que pode comprometer a resistência, por exemplo, da mesa da sua viga ou algo do gênero. Muito comum também, por exemplo, se você colocou a manta na largura errada, essa manta pode enrugar na dobra do perfil, e isso vai fazer uma quebra muito fácil, né? Se eu tenho uma manta que está conformando corretamente, eu tenho a resistência correta à flexão. Desculpa, a abertura ali, né? Flambagem, flexão também. Agora, se ela enrugou, ela quebra facilmente, e é muito fácil mesmo. Então, por isso que você tem que ter um controle de processo muito grande, né? E essa verificação posterior, né? Nós fabricamos vigas com dimensões, com grandes dimensões aqui, e podemos ver isso claramente. Uma das experiências que eu já fiz até com o Elton lá na Owens Corning, né? Nós tiramos cupons de um pultrudado e mandamos para o Elton fazer os ensaios para a gente. Você percebe uma amplitude, uma diferença dos resultados muito grande. Isso é variação de processo. Quando você joga isso para um perfil pleno, que eu vou ensaiar a viga realmente, que aí eu uso o Lady Hook, alguma coisa do gênero, vou ensaiar a viga, eu percebo que ela está atendendo as propriedades, ou seja, mesmo com algumas pequenas falhas durante o processamento, o resultado final ele foi cumprido. É diferente de eu fazer um laminado e fazer os ensaios mecânicos, onde eu posso cuidar da compactação, posso retirar a bolha, posso fazer tudo isso, né? Por ser um processo contínuo, eu tenho esses riscos, principalmente dos vazios e dobra dos tecidos ou mantas, né? Uma outra falha que é muito comum, que tem a ver também com especificação de material aí, é a dobra do véu. Né, muitas empresas nem o véu de poliéster, o véu de superfície, né, que o véu serve como uma proteção, tá? Então, quando ele dobra no processamento, você tem exposição do vidro, né, o que pode também reduzir vida útil e criar uma série de outros problemas, né? Então, assim, e aí, para finalizar, um sério problema de especificação que nós temos, principalmente óleo e gás, tá? Quando nós recebemos essa especificação, muitas das vezes os fabricantes de matéria-prima aqui no Brasil não têm o produto, justamente porque essas normas vieram de fora. Então, você tem que
importar, ou você tem que desenvolver algo aqui. Isso é muito comum, né? E aí a gente fica numa roda onde você não consegue gerar volume para um player do tamanho de uma, sei lá, de uma Owens Corning, de uma Ineos, de uma Raikkonen, desenvolver um produto para que você fabrique, para que você trabalhe, né? Então você não consegue gerar volume para eles, mas ao mesmo tempo teu cliente precisa ser atendido. Então eu costumo usar uma expressão aqui na empresa que é aquela coisa, em briga de elefante quem sofre é a grama, né? Então eu tenho multinacionais fabricantes de matéria-prima, a Petrobras, e nós estamos no meio ali como transformadores tentando manobrar isso e atender a todos os requisitos, né? Então a especificação de matéria-prima realmente muito delicada. Nós temos um processo de homologação aqui bem criterioso para a pultrusão. Diego, eu compartilhei uma foto que é exatamente o que o Rodrigo falou. Vocês conseguem ver? É exatamente aquilo. É isso daqui que acontece quando você não faz bem o trabalho. Você tem espaços aqui, e Feliz, isso aqui é um artigo publicado internacional pela PUC-Rio, de materiais compósitos. É isso daqui que acontece, é isso que traz problema para a nossa vida. O cara faz o negócio mal, isso daqui é um lucro dado de uma empresa, não vou divulgar o nome, mas é aquela que não entende muito. E aí causa esse tipo de problema e gera uma série de transtornos. Aí imagino que o Rodrigo... Vocês conseguiram ver? Sim. Legal, muito legal. O que acontece com a gente quando a gente não consegue atingir. Você tem um cara gritando de lado, dois gigantes gritando de lado, e a gente tentando fazer. O cara que faz errado chega na Petrobras e a Petrobras fala: é ruim, não serve para mim. Só um comentário aí com relação aos critérios que o Rafael perguntou de falha, né? Eu já vi também projetista, até por conta dessas falhas que o Diogo mostrou aí, não sei se deu a perceber, mas entre as fibras também existem pontos ali que a resina não está presente, né? Então, ela não está bem molhada, bem umectada. Isso gera falha e isso, de certa forma, é natural. Não dá para garantir que 100% dos filamentos foram molhados, né? Não dá, né? Infelizmente, é uma limitação de processo, da transformação mesmo. Então, eu já vi alguns projetistas usarem, além do critério que o Rodrigo falou, de máxima tensão aí, o pessoal usar de Saivu, por exemplo, aí o pessoal fala assim, olha, eu uso um fator de segurança, regra deles, né? Cada projetista tem seu critério, não estou dizendo que é o correto, tá? Fator de segurança para um ensaio de laboratório, eu uso 2, né? E para um equipamento, usa 4, né? Então, percebe o tamanho do fator de segurança que está envolvido por conta das imperfeições que podem acontecer. Então, se o projetista está fazendo o cálculo e não confia no transformador que vai fazer a transformação, vai pegar a resina, vai pegar a fibra, etc., e fazer efetivamente o compósito final, ele joga lá em cima o critério de falha, né? E fica caro daí, né? Fica difícil. Você acaba aumentando a espessura, aumentando... Claro, é a única saída que você tem. É verdade, trabalho com eficiente de segurança bem alto. Isso é muito comum, em função das variações do processo. Mas isso eu acho que é comum para todos os processos, né? Assim, o coeficiente de segurança, estou falando de compósito, obviamente, né? O coeficiente de segurança que se usa num projeto, você não tem como você não passar pela confiabilidade do seu processo produtivo, né? Quando você está projetando. Conhecendo as falhas, conhecendo, né? Aí, se for para a produção, nós vamos ter um leque aí de diversas variáveis, né? Seja treinamento, funcionário, equipamento, tem vários problemas, né? A técnica do molhamento dos fios, né? Dos reforços, é a técnica de preformagem aí, né? É o que eu digo, na pultrusão, o que menos importa é a máquina. Né? É o que menos importa. O que importa é do molde para trás, o que você está fazendo. E ter, obviamente, um bom controle do gradiente de temperatura versus velocidade, né? Então, isso é extremamente importante. Você molhar, que a gente fala de quebrar o fio, né? Ou seja, realmente abrir o fio para que a resina entre no meio dos filamentos ali, do roving, aquela coisa toda. Isso são técnicas que
que você vai desenvolvendo com o tempo. Aí você imagina que você tem um tipo de montagem para cada viga que você vai produzir, né? Nós temos aqui hoje algo como 320 moldes diferentes, né, de perfis diferentes, né? Então, você imagina a quantidade de equipamentos, de acessórios, de vasca, que nós chamamos, né, preformas, que você tem que desenvolver. E é o tempo todo fazendo isso, né? E aí, para você gerar alguma segurança no projeto, é inevitável que você tenha que fazer uma validação constante. Isso precisa ser diário, para você monitorar como anda a sua produção. Assim que você obtém o coeficiente de segurança que você vai adotar, né, o quanto você consegue reproduzir aquilo. Visto que, como eu comentei já, né, uma diferença relativamente grande nas características do perfil, quando você ensaia um cupom e quando você ensaia em perfil pleno, você já tem uma diferença muito grande, né? Muito legal. Eu, na verdade, não precisei fazer quase nada de pergunta e vocês muito bem alinhados. Falaram desde materiais até processo. O Diogo até trouxe uma microestrutura para a gente dar uma olhada de um composto. Aliado com a pergunta do Rafael, já falamos um pouco de teste também. Então, acho que eu até ia fazer uma pergunta em relação ao processo geral da pultrusão, se existe um momento mais crítico do processo, mas eu vejo que existem vários, né, pelo que vocês falaram aí, desde a seleção de quais materiais, da forma como ele vai vir para o seu molde, que tipo de molde, que tem que aquecer de acordo com a resina, tem que estar bem molhada, né, a fibra resina para cumprir justamente o que foi projetado a fração, enfim, a gente vê que são inúmeras variáveis que não é só a máquina, né, a gente até conversou, diria uma média aí 70% humano, 30% máquina no processo de pultrusão, né. Então, legal. Eu queria fazer um link, uma dúvida até que eu tenho, a gente vê bastante, o tema, inclusive, do nosso webinar é pultrudados de fibra de vidro. A gente não ouve falar muito de fibra de carbono. A gente sabe que o preço é muito mais elevado, mas eu queria saber de vocês se tem uma diferença muito grande para fazer um pultrudado em fibra de carbono e quais seriam as aplicações para esse perfil, uma vez que talvez uma aplicação como um corrimão, né, o custo-benefício não é bom. Então, o que vocês enxergam como uma aplicação pultrudado de fibra de carbono que a gente não vê muito? E aí eu endereço a pergunta para os três aí, né? Acho que o Elton pode falar bem, né? Muito aplicado no ramo eólico, né? Um spark up, alguma coisa assim, o pessoal usa bastante. Eu não é comum aqui, né? O máximo que eu fiz com carbono aqui foram alguns testes e tal. Mas realmente o próprio óleo e gás não tem muito, então, Rodrigo. Bem difícil isso. É muito difícil. Para que você vai utilizar? Você tem a fibra de vidro ela atende determinada necessidade. Então, vamos dizer que você precisa de uma estrutura mais robusta. Ok, vamos usar a fibra de carbono. Mas ela é muito cara. Então, ela vai gerar... Hoje a gente não tem um know-how tão grande aplicado a isso. Então, se não tem uma demanda, o preço não é viável. E você pode fazer com a fibra. Então, às vezes, é mais fácil, hoje, eu fazer com a fibra de vidro, mesmo que eu dobre a espessura de alguma coisa para ele ficar mais robusto, do que utilizar a fibra de carbono, que é mais eficiente, só que hoje nós não temos essa utilização. Acho que é um pouco de cultura também. Não tem necessidade, então, se não tem demanda, a gente não estimula isso. É bem isso, o ganho de módulo hoje, para as aplicações, né? O ganho só para uma energia eólica que se justifica pela diminuição do tamanho de pá, por exemplo, né? Mas o ganho de módulo que se tem com a fibra de carbono não corresponde ao custo de comprar a fibra, quando a gente olha a fibra de carbono contra a fibra de vidro, né? Então, para esse mercado, para esse mercado, realmente não vejo o mercado que nós atuamos. E óleo e gás mesmo, eu desconheço. Sim, esses perfis de vidro, eles são mais... Desculpa, Diogo, pode falar. Eu estava conversando essa semana com um amigo meu, e toda tecnologia, toda demanda, ela acaba vindo de algum momento da área militar. Então, por que existe um estímulo? A área militar desenvolve alguma coisa e que alguma outra empresa vê e fala, dá para ganhar dinheiro com isso.
Então, se não tem um estímulo de área militar e não tem um estímulo da economia, por exemplo, uma Petrobras, se a Petrobras falar, vou parar de usar fibra de vidro e agora eu só quero fibra de carbono, ela está fomentando o mercado. Então, as empresas vão acabar investindo por necessidade e vão acabar utilizando. Então, a energia eólica hoje, eu fui para Fortaleza no começo desse ano, fui visitar alguns parques lá, e basicamente a gente usa 5% ou está desenvolvendo 5% do nosso potencial. Então, enquanto ninguém fomentar a economia e falar vamos investir pesado, não vai andar fibra de carbono no Brasil. E tem mais um passo antes de chegar na fibra de carbono em termos de propriedade, em termos de módulo, né? Tem a fibra de vidro de alto módulo, né? Que tem um custo bem mais baixo em relação à fibra de carbono e também traz ganho de módulo. Então, o mesmo híbrido, né, Elton? Vocês têm alguma coisa, né? Tem soluções híbridas. Tem soluções híbridas, né? Carbono mais vidro. Sim, sim. Principalmente para o setor eólico, né? Bom, para finalizar o nosso bate-papo, eu queria que vocês, antes de entrar nas perguntas, né, eu queria que vocês dissessem, né, o que eu comentei bastante da nossa iniciativa, por que compósito, né? Por que não usar compostos empultrudados? A gente falou do mercado eólico. Eu queria que vocês falassem em relação no mercado de óleo e gás, se existe uma aplicação fora essa chamada de off-site, que a gente vê de plataformas, escadas. Por exemplo, alguma possibilidade de vocês verem tubulações, alguma coisa nesse sentido? Tubulações em fibra de vidro e epóxi já são largamente aplicadas em plataformas de perfuração, né? E tranquilo, e assim, tanto para a parte de prospecção, quanto para a parte de pressurização, o tubing, que se chama, né? E o próprio piping, né? Com diâmetro 4 polegadas, até 10 polegadas de diâmetro de tubulação, em epóxi, mas aí feito por um processo de filamento winding, né? De enrolamento filamentar e não de pultrusão, por conta realmente de suportar os níveis de pressão necessários, né? Pressão, né? Isso que eu ia falar, os esforços são diferentes, né? Uhum. Um pultrudado não atenderia a um tubo de condução, não. Para condução, não. Acho que não atenderia, não. De jeito nenhum. Agora, tem aplicações onshore, não? Refinarias, terminais, então aí tem diversas, né? Pipe rack, que poderia ser largamente utilizado, não só pela facilidade do transporte, do peso, né, eventualmente redução de tamanho de fundação, né, por diversos motivos, os pipe racks em refinarias e terminais poderiam ser fabricados em pultrudado, sem problema nenhum. É muito comum. Nossa, tem diversas aplicações nesse mercado aí, porque aí você utiliza, Diego, as vigas que você tem disponível para atender a sua necessidade. Então, são projetos customizados, né? São projetos customizados, flutuadores. Legal. É muito comum, né? De embarque, para acessar embarcações, né? No mar, esse tipo de coisa. Isso tem bastante, sim. Sim, o Elton e o Rodrigo resumiram bem, e aí isso nos traz uma outra pergunta. Dá para usar em outros lugares? Dá. Por que não é utilizado? Por tudo que a gente já conversou aqui. Porque não tem conhecimento, às vezes as normas são muito rígidas, eles não conhecem, não tem abertura, às vezes é muito caro, é mais fácil ele colocar o aço que ele já conhece, que é mais fácil tratar, e é basicamente isso. Triste realidade. E tem aquele olhar imediatista, né? Que vocês passam tanto quanto a gente, né? A pessoa que está comprando, né? Ele olha o preço na hora do que ele está pagando. E não o que vai acontecer daqui 10, 20, 30 ou 50 anos, né? Então, especialmente em ambientes corrosivos. O compósito suporta tranquilamente, né? E outros materiais, não, né? Só que quem está fazendo a compra, ele olha a diferença do preço e ponto. E não do custo total para a companhia, né? Isso é um trabalho que tem que ser feito aí por todos, não só, né, no setor do óleo e gás, mas em todos os setores, né?
não é simplesmente olhar o preço, né? Você tem que olhar todo o processo, o ganho que você vai ter, propriedades, enfim. Acho que todos os mercados que trabalham com compósitos e que querem inserir os compósitos têm esse desafio. Eu mesmo já passei por isso, tenho certeza que vocês também. E mais legal, pessoal, a gente já está chegando a pouco mais aí de 1 hora, batendo 1 hora de conversa. Eu queria só agora partir para as perguntas, antes da gente finalizar. Tem uma última pergunta para vocês 3 depois, mas eu vou fazer umas perguntas aqui. O do Rafael vocês já responderam, né? O Sérgio Nascimento, ele pergunta: quantas especificações vêm incompletas? Que tipo de solução de engenharia é aplicada para evitar falha? É tão simples quando adotar soluções analíticas para flexão e flambagem? Ou, eventualmente, aproximações por elementos finitos são comuns neste ramo? Como é determinado o envelope de falha desses materiais para essas aplicações e como acoplar intempéries ambientais nessa modelagem? Então, posso falar Por favor. Bom, realmente você tem que fazer uma interpretação inicial das intempéries para determinar que tipo de formulação você vai trabalhar, né? Na pultrusão não se usa só a resina, né? Você tem que aditivar essa resina obrigatoriamente, né? Isso vai ter algum impacto na resistência do perfil, sim, tá? Então, o que nós fazemos é ter um banco de dados de acordo com as formulações. É óbvio que nós temos histórico, né, para isso. Então, nós temos um banco de dados para todas essas formulações e assim, né, dessa forma nós conseguimos validar. Elementos finitos, sim, é bastante utilizado. Nós temos um software aqui, mas existem outros aí, existem diversos aí no mercado. O software que nós temos, nós tivemos que trabalhar bastante para utilizá-lo, justamente por conta do material ortotrópico, né? Foram diversos ensaios para alimentar o software e tal. Mas, por exemplo, um muito conhecido é o Abacus, né? Ele é muito utilizado para dimensionamento de compósito e funciona tranquilamente aí. Muito caro para fazer, mas funciona tranquilamente. Obrigado, Rodrigo, pela resposta. Tem uma outra pergunta do Alexandre Rodrigues. Para estruturas como guarda-corpos, grades de piso e passarelas, qual a redução de peso em relação às estruturas fabricadas em aço? Bom, acho que você consegue uma redução. Quando você analisa a densidade do material, eu não tenho certeza, mas eu acho que a densidade do aço é... Da ordem de 8.000 quilogramas por metro cúbico. 7,8. A da fibra, vamos colocar que é 1,8. Então, você consegue ter uma noção bem grande dessa redução. Ela não se compara. Além de você dimensionar para ele ser mais leve, isso facilita a vida de todo mundo, para transportar, para produzir, logística. Então, é bom para tudo. Corrosão. Eu costumo dizer que reduz algo como 1/3 aí, por conta das espessuras. Às vezes você precisa, se você usa um aço aí com 1/8 de espessura, 3 milímetros ali, não necessariamente você vai usar uma viga de fibra de vidro com essa espessura, né? Mas, assim, por experiência aí, eu diria algo como 1/3. Tranquilamente. Mas nós já passamos por diversas situações, onde o cliente não precisa utilizar equipamento para montar a estrutura. Equipamento como guindastes, Munk, ou qualquer coisa do gênero, né? Dá para fazer com dois trabalhadores aí, levantam a estrutura. Na verdade, é o dia a dia da fábrica, né? Sim, são muitos ganhos, né? Não só o peso. Bom, legal, tem pessoal. diversos casos aí, só para complementar aí, de clientes nossos com tanques, por exemplo, que é enrolamento filamentar, não é em pultrusão, né? Mas de tanques que tem necessidade de serem colocados em áreas de difícil acesso, e serem colocados tanques de 50, 60, 70 metros cúbicos de helicóptero. Dá para movimentar. Agora, não dá para conceber transportar um tanque de 70 metros cúbicos em aço, né? Não tem como, né? Então, postes, por exemplo, né? Também a mesma coisa, né? Dá para transportá-los para a Amazônia fora, eles vão boiando, né? Não tem problema nenhum.
enquanto que um poste de concreto ou em aço mesmo não tem condições de se transportar tão facilmente. Então, tudo é o custo total da obra. Bom, pessoal, legal. Para finalizar, então, eu gostaria de fazer uma última pergunta e cada um de vocês respondesse, se possível, em 3 minutos, para a gente não se alongar muito. Como que vocês veem que a SAMP pode contribuir neste mercado de vocês, no mercado de compostos em geral? Então, por favor, Diogo, se puder começar. Ok. Bom, eu acho que a SAMP já está ajudando bastante a fazer seu webinar, mas a parte principal é divulgar o conhecimento que não existe, é divulgar o que é o material composto, o que pode ser feito, quais são os caminhos que a pessoa pode tomar, o engenheiro, o estudioso que está com o material composto, o que ele tem que fazer para entender mais e aplicar. Hoje é fundamental a disseminação de conhecimento. Então, seria basicamente promover mais eventos desses com divulgação de material composto, pultro dado, enfim, para que esse conhecimento seja difundido. Porque hoje todo mundo conhece aço e praticamente ninguém conhece fibra de vidro, pultro dado ou composto em geral. Então, é isso. Beleza, obrigado, Diogo. Rodrigo, você, por favor. Eu vou até, concordo aí com o Diogo, e vou até um pouco mais longe, né? Não só nós precisamos divulgar o assunto nas universidades, como eu diria, tão importante, ou mais importante, é formar a base, né? Eu sou da época em que se fazia um curso de aprendizagem industrial no Senai, que eu fiz, inclusive, com os meus 14 anos, e essa é uma dificuldade da indústria de compósito, né? Você não encontra o profissional para trabalhar no chão de fábrica mesmo, né? Todos eles você tem que formar. Isso gera um turnover elevadíssimo, então você fica o tempo todo treinando. Eu acho que trabalhar na base, hoje nós temos escolas Senais, como Maria Mato, por exemplo, que é só de plásticos, que eu sei que a Almaco já conversa e tal, mas eu falo disso há muito tempo, já falei até com um coordenador de curso lá, sabe? Porque eu acho extremamente importante formar a base. Nós estamos falando dos engenheiros, mas nós precisamos ter as pessoas que vão fazer a laminação ou a pultrusão, nós precisamos do técnico que vai ser o projetista, né? Nós precisamos de toda a cadeia. Eu acho que nós estamos olhando só para a parte eu diria, se é que assim posso dizer, a parte de cima, né? A ponta, ou seja, tudo muito científico, tudo muito, né, com certo glamour até, eu diria, falar de compósito, né, até porque poucos conhecem, mas se não tiver a base, isso não vai tornar comum. Eu acho que é uma forma de você conseguir espalhar o conceito, sabe? A formação da base, do nível técnico e universitário. Eu acho que a SAMP e a Almaco, obviamente, acho que tem um papel preponderante nisso, porque se essa turma toda realmente conhecer o compósito, aos poucos o mercado vai conhecendo e vai passar a adotar. Eles serão as pessoas que vão especificar no futuro. Se eles conhecerem desde a base, fica muito mais fácil de trabalhar, né? Não, obrigado, Rodrigo. A gente trabalha bastante com a Almaco, a SAMP e a Almaco trabalham juntos também, que sabem dessa importância. Inclusive, nas próximas semanas, a SAMP também vai divulgar uma novidade aí que vai auxiliar nesse gap aí, conforme eu comentei no começo. Só queria colocar isso para vocês, já que você falou muito bem disso. E, para finalizar, Elton, queria saber para você, como que a SAMP pode contribuir. Olha, não sei nem se eu tenho muita coisa para falar depois daquilo que o Diogo e o Rodrigo falaram, né? Mas eu estou muito alinhado com o que os dois falaram. É importantíssima essa questão da base que o Rodrigo falou, porque a gente percebe que no Brasil já existe e vai aumentar essa carência para profissionais de nível médio mais técnicos, né? Que é o caso dos Senais da vida, né? É importante que essas pessoas sejam valorizadas e que tenham conhecimento em composto, né? Então,
para falar um pouquinho do como, né? Como que a gente pode fazer isso? Como que a SAMP pode fazer isso, né? Por que não promover uma palestra de alguém no Mário Amato? Por que não, lentamente, inserir uma disciplina de compostos em uma outra escola qualquer, né? Esse tipo de ação que eu entendo que vai trazer o conhecimento, né? Para as pessoas. E é bem o que o Rodrigo falou. É comum a gente ver profissionais chegando no mercado, tanto em nível técnico de engenharia, né? Principalmente essa geração mais nova, né? E que já quer o resultado final, já quer o glamour e não quer realmente fazer, né? E tem que fazer. E composto pede muito isso. Composto pede que a gente esteja lá, que veja laminar, e fala, puxa, tá vendo aqui, ó, é aqui que está formando a bendita bolha. Ah, tá pultrudando. Ah, olha lá, ó. Olha aqui essa manta dobrando. Então, esse tipo de atitude que a gente precisa gerar nas pessoas que estão chegando no mercado e com foco no composto, né? Poxa, legal. Pode ter certeza que a gente vai estar colhendo todas as informações aí para tentar transformar a SAMP ainda melhor aí para a comunidade dos compostos e materiais avançados. Bom, eu queria agradecer a todos os presentes que nos acompanharam aqui até agora. Eu queria agradecer especialmente aos nossos convidados aí, o Diogo, da Cogumelo, o Rodrigo, da EMAC e o Elton, da OENS. Foi muito proveitoso. Em nome da SAMP, eu agradeço a todos vocês e desejo uma boa tarde a todos aí, viu? Muito obrigado. Um abraço para vocês aí. Valeu, pessoal. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Boa tarde. Bom fim de semana para todos. Valeu.